Fala, mercado financeiro! Estamos de volta para mais um papo aí do seu F Carreiras, o podcast para você encontrar sua carreira e o seu caminho no mercado financeiro. Hoje temos um convidado ilustre aqui, praticamente um unicórnio. Vocês vão ter que ficar procurando o chifre na testa dele, mas já vou contar o porquê. Então estou aqui hoje com o Marcão. Marcão, para quem não conhece, tem uma carreira parecida com a minha no começo do mercado financeiro. Começamos em IB e tal. Depois ele vai contar por onde passou e todas as experiências que teve. Mas hoje ele é o head de M&A e o responsável pela relação com investidores de uma empresa que tem crescido muito, está chamando muita atenção aí, chamado Frete.com. Então, antes de mais nada, Marcão, seja bem-vindo. Obrigado, Paulone. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu entrando aqui hoje, eu lembro muito de quando eu comecei a ser aluno da FK. Eles fizeram uma salinha aqui na Rua do Rócio, aqui atrás, e tinham 2, 3 cursos que vocês ofereciam, né? E hoje, poxa, vocês têm aí mais de 100 mil alunos, né? E uma gama de cursos e preparação para o mercado financeiro realmente importante. Naquele tempo você estava fazendo o quê, Marcão? Naquele tempo eu ainda estava na faculdade, tentando encontrar o meu caminho, saber o que eu queria fazer, né? Se eu queria ir para o mercado financeiro, se eu não queria ir para o mercado financeiro, e aí quando eu decidi para o mercado financeiro, quer dizer, o que eu vou fazer dentro do mercado financeiro, né? E aí eu vim fazer um curso de valuation com vocês, né? Isso acho que era 2007, 2008. Misericórdia, olha aí. Né? E aí me encantei, né? E resolvi perseguir uma carreira de investment banking. Aí começou, né? Depois que você entra nesse redemoinho, você não sai nunca mais. Não devemos ter fotos dessa época, mas tanto eu como o Marcão, nesse tempo, o Marcão era mais novo, menos cabelo branco, mais pobre, hoje está melhor, e hoje acumulamos aí conhecimento. Mas comece contando pra gente aí, Marcão, sua trajetória. Eu lembro que você estava um tempo no Santander, eu também fiquei um tempo lá. Acho que a gente não chegou a ser contemporâneo lá, mas você foi IB. Eu comecei no Santander minha carreira, né? Quando eu decidi ir para o mercado financeiro, eu tinha 19 anos, comecei super cedo, entrei como estagiário no Santander, na área de investment banking, né? E eu fiquei lá entre 2009 e 2011, né? E foi um momento super importante, porque eu tive contato com 3 dos grandes produtos dentro de investment banking, né? Então, a parte de fusões e aquisições, né? A parte de emissão de dívida, tanto no mercado local quanto no mercado internacional, e também a parte de equities, né? As aberturas de capital e ofertas subsequentes de grandes nomes das companhias brasileiras, né? E no momento super aquecido, né? Quer dizer, 2009, ali a gente ainda estava voltando, né, a respirar depois da crise de 2008 nos Estados Unidos. O mercado fechou, liquidez sumiu. O mercado fechou, liquidez sumiu, e depois isso começou a reabrir um pouco em 2009 e 2011, né? Então teve um stretch ali super importante, principalmente de IPOs e de ofertas subsequentes. E com dólar voltando a entrar no Brasil, né, muito M&A, muito movimento de M&A com empresas não brasileiras, né, fazendo investimentos aqui no Brasil, né? Então foi Trabalhamos bastante, foi divertido essa época. Foi divertido. Foi ali que eu comecei a acumular um pouco de cabelo branco. E quanto tempo você ficou nisso, Marcão? Fiquei em investment banking no total, fazendo principalmente M&A, quase 8 anos. E eu ainda estou fazendo isso, né? Essa é a verdade, né? Porque depois que eu saí do Santander, eu fui trabalhar em um outro banco não brasileiro, né? Com uma postura muito mais internacional do que nacional, como o Santander tinha na época. E fazendo muita transação cross-border, né? Então trazendo ou investimentos do Brasil, fazendo aquisições lá fora, né? Ou empresas lá fora querendo fazer investimento aqui no Brasil, né? E o movimento de M&A também estava muito grande. Eu fiquei nisso durante muitos anos. Um dos setores que eu comecei a cobrir no banco foi o setor de saúde, né? Então fiz esse coverage e algumas transações importantes no setor de saúde. E isso me levou a uma empresa de medicina diagnóstica aqui no Brasil, uma empresa muito tradicional, uma empresa importante no setor de saúde, especificamente dentro de medicina diagnóstica, onde eles estavam montando ou remontando a área de M&A deles, né? Essa empresa ela tem um histórico aquisitivo importante, né? Pre-IPO, ela fez o IPO em 2009 e tinha feito uma série de aquisições antes do IPO. Entre 2009 e 2011,
eles continuaram com o movimento de IPO e fizeram uma aquisição muito grande. É uma aquisição que realmente foi transformacional na época e que mudou o patamar dessa companhia, né? E como toda aquisição muito grande, às vezes você demora um pouco para digerir essa aquisição, né? E durante quase 5 ou 6 anos ali, essa companhia fez a digestão, fez o turnaround muito bem sucedido desse ativo que eles compraram, né? E em 2017, eles estavam prontos para retomar esse movimento aquisitivo, né? Uma companhia que estava super capitalizada, e estavam remontando a área de M&A deles, né? Então eu fui para lá para ajudar a companhia nesses esforços de M&A, né? E achando que eu estava saindo de uma vida de investment banking, né, para fazer M&A do lado mais corporate da vida, né? E me enganei muito, né? Porque o movimento foi tão intenso nesses 3 anos e meio, quase 4 anos, que se compara facilmente com uma vida de investment banking, né? A gente Marcão fez... tem esse jeito todo certinho e tal. Todo mundo já percebeu que ele tá falando do Fleury, né? É que ele não quer falar o nome, tá ligado? Mas é realmente isso. Não, M&A tem um negócio que é muito legal, dinâmico. Que, às vezes é ruim, mas boa parte do tempo é boa. Que tem uma taxa de mortalidade muito alta. Então você tá boa parte do tempo conversando, prospectando, vendo condições que acabam não dando certo. Mas cada pilot fishing desse que você faz é uma pecinha no quebra-cabeça a mais que você forma na tua cabeça. E o bom cara de M&A não é só o cara transacional, né, que vai lá e faz o valuation. Você começa a pensar estrategicamente para onde setores vão, para onde uma macroeconomia vai, né? Acho que eu acho que isso é super, super interessante, né? Eu acho que tanto em IB, mas principalmente em M&A, talvez, né? Acho que se você pensar primeiro, endereçando a questão da taxa de mortalidade, realmente é altíssima no M&A, né? Então, em 3 anos e meio, quase 4, a gente fez ali 15 aquisições, né? Investindo um pouco mais de 1,5 bi, né? O próximo de 1,5 bi nessas aquisições, né? E para você concluir 15 aquisições, a gente 200. deve ter analisado com alguma profundidade, talvez 200 oportunidades, né? Então, isso é super importante, né? Essa resiliência que você tem que ter dentro de M&A é fundamental, né? E eu acho que uma outra coisa super interessante, eu acho que é uma coisa que eu gosto muito do trabalho de M&A, é o quanto você estuda, né? Você não consegue ser um bom banker de M&A, você não consegue ser um bom profissional de M&A se você não conhece profundamente a companhia que você está atendendo ou o setor no qual ela está inserido, né? Então eu adoro falar, poxa, se vocês quiserem ter uma conversa mais ou menos educada comigo entre plataforma de petróleo, mineração e pet shop, eu acho que eu consigo ter com vocês, porque essa gama de setores que eu tive a oportunidade de trabalhar, analisar, estudar ao longo da minha carreira até agora, e você tem que ter muito conhecimento sobre esse setor, você tem que estudar para entender o que está acontecendo nesse setor, né? Então, M&A não é uma coisa transacional, né? A parte transacional, talvez, de M&A, eu diria para vocês que é 20%. Diria que tem mais ali 20 a 25% que é matemático, né? Então é você encontrar valor econômico para aquela companhia que você está adquirindo, né? Incentivar o comprador, justificar o preço de aquisição, né? Que vai dar um VPL positivo, vai dar uma tira acima do hurdle rate que essa empresa precisa ter para fazer aquele investimento, mas talvez ali 50%, 60% é um exercício psicológico, né? Teve uma vez um mentor meu, e eu acho, a gente vai falar disso, que me disse, pô, Marcão, se eu soubesse que eu ia ser banqueiro, né, se eu soubesse que eu ia ser presidente de banco, talvez eu tivesse feito psicologia, né? Porque realmente você precisa ter um trabalho psicológico, tanto com as equipes de M&A, mas principalmente com seus clientes e com as duas pontas que estão envolvidas no trabalho de M&A, é muito maior do que aquele trabalho só matemático e econômico que você tem que fazer. É incrível, cara, como você dá uma volta lá em Osasco para voltar para algo que parecia muito básico e trivial. Eu te falo aqui pela escola, o tempo que eu tô aqui e lidando com investimentos e tal, você começa a perceber que tem matéria, por exemplo, na faculdade, você não dava um tostão na matéria, hoje você fala, pô, eu tô tendo que estudar de novo. Sabe uma que eu não dava nada e hoje eu gasto uma parte do meu tempo estudando? Filosofia. Porque eu comecei a perceber que investimento, ver se o negócio está undervalued ou overvalued e tal, são técnicas que já estão muito disseminadas. O que você começa a dizer, eu vou investir em A, B ou C, em qual veículo, é muito da cabeça do investidor. E isso leva à filosofia de gestão que cada um tem.
Então, para alguns, um distressed asset e tal faz todo o sentido do mundo, para outro não. Mas não é porque o distressed asset está muito descontado, tá? É porque a filosofia do investidor condiz com aquele ativo, com outro, com outro. Então, estou falando isso porque tem muito a ver com o que você está dizendo. Vocês que estão na faculdade aí e tal, acreditem em nós. A gente não tem tanto cabelo branco assim, mas acredita, tem matéria que você não dá nada, que você acha uma porcaria na faculdade, mas que ajuda a responder algumas perguntas lá uns 10 quilômetros para frente da estrada, né, cara? Bom, para vocês que estão na faculdade, respeitem quem tem cabelo branco, né? A gente não é melhor que vocês. A gente só é mais velho, a gente passou por mais experiências, né? E eu acho que quando você fala de carreira, e eu acho que tem tudo a ver com a filosofia de investimento, porque a carreira é um investimento, né? Então, eu fiz um investimento numa companhia, na economia real, né? Num setor de saúde, né? E eu fiz agora um outro investimento na minha carreira, que eu mudei completamente, e agora eu tenho que saber tudo sobre como funciona o mercado de logística, né? E eu não tenho como ser um bom profissional dentro dessa companhia, né, sem conhecer profundamente o mercado de logística. É porque eu tenho 2 chapéus aqui. Primeiro, eu preciso fazer M&A para essa companhia. Os nossos planos são super agressivos. A gente fez uma captação super importante, $204 milhões em outubro do ano passado, né? A gente se fez um unicórnio, né? Então agora a gente precisa botar esse dinheiro para trabalhar, né? E o segundo ponto é, a gente tem uma agenda tanto com os nossos investidores atuais que estão no nosso cap table, como potenciais novos investidores, bastante intensas, né? E se você não consegue comunicar efetivamente qual que é a tese da companhia, como você vai executar isso, você não está se comunicando bem com o seu investidor, né? E, inevitavelmente, para você fazer isso, você precisa conhecer a companhia, você precisa conhecer o setor. Então isso requer muito estudo, muita preparação, né? E aí, eu acho que quando você fala de filosofia de investimento, né, e linkando isso com carreira, né, a maneira como eu encaro isso é como se você fosse fazer um investimento em uma ação na bolsa, né? Eu olho 2 coisas, né? A primeira coisa, tem que olhar os fundamentos da companhia. Isso é básico, todo mundo vai te falar isso, né? Qual que é o mercado que ela está inserido, qual que é a dinâmica daquele mercado e como que essa companhia vai causar ou vai ser um agente de disrupção dentro desse setor. E como que com essa disrupção ela vai gerar valor, né? Isso é fácil, né? Agora tem um outro componente, filosófico até. Quem são as pessoas que estão tocando essa companhia, né? Quem que está no conselho de administração dessa companhia? Qual que é a experiência profissional dessas pessoas? Qual que é a experiência acadêmica dessas pessoas? Por onde eles passaram? O que eles causaram de impacto positivo, né? Depois você cascateia isso para o senior management. Quem que é o senior manager da companhia? Quem que está no dia a dia ali traçando e orientando a execução da estratégia? Quem são esses profissionais? De onde eles vieram, né? E por fim, vale sempre a pena você investigar o middle management. Quem que é o middle? Porque o middle management é quem está ali na execução, no dia a dia daquela estratégia que foi definida pelo conselho, em conjunto com o senior management, e agora alguém tem que executar, e quem vai executar é o mid management, né? Então, eu acho que empresas medíocres, elas não são resultados de uma tese medíocre, elas são resultados de profissionais que são medíocres, né? Então, eu acho que isso é fundamental. E eu acho que quando você linka isso com carreira e com movimentos de carreira, né, muitas vezes as pessoas vão virar para você e falar assim, puta, Marcão, tá aqui uma super proposta, né, você vai ganhar o dobro de salário, né? Primeiro que você tem que desconfiar, né? Quando alguém te oferece uma proposta que é o dobro do seu salário, fala, puta, esse cara, vamos investigar quem é esse cara. Esse cara deve estar com dificuldade de contratar alguém, né? Porque se ele tá me conhecendo agora, vai me oferecer o dobro. Ou o meu atual empregador realmente está me esfolando aqui e não está me remunerando adequadamente, né? Então, quando você vai fazer esse tipo de investimento na sua carreira e se movimentar, você tem que ver qual que é a tese que você vai estar. Mas, principalmente, quem são as pessoas envolvidas na execução e para garantir o sucesso dessa tese, né? E eu acho que isso é uma coisa que para mim foi super importante, né? Contar com esse estudo, com esse preparo em todas as movimentações da minha carreira, né? E se isso foi sempre lindo, poxa, Rafa, não foi, né? Eu já tomei uma decisão errada no passado, né? Eu tive 2 oportunidades de emprego quando eu saí do Santander, né? De ir para um banco A e um banco B, né? Eu fiz uma aposta no banco A, né? Ou melhor, fiz uma aposta no banco B, que era um banco que estava se formando aqui no Brasil ainda, né? Eu achei que eu ia ter um papel de maior destaque
nesse banco, né? Ao invés de ir para o banco, né, A, ou esse banco Tier 1, já conhecido globalmente, né? Porque eu achei que eu ia ser mais um no meio da manada, né? E no final, não posso nem dizer que deu certo ou que deu errado, mas você ser mais um no meio da manada, às vezes não é ruim. A pressão para você performar, a pressão para você se destacar é maior, né? Ao passo que aqui, na decisão que eu tomei, talvez não a melhor decisão da minha carreira, né? Eu fui participar de um grupo menor e que acabou fazendo transações menores, né? Ganhei muita experiência aqui, por outro lado, né? Equipe reduzida quer dizer que você tem que se esforçar muito mais para aprender, né? Aqui, eu ia ter mais 50 pessoas, que nem lá no Santander, tá certo? Ajudando em todas as áreas. Na opção que eu tive, puta, não tinha um cara do meu lado para me ensinar a usar o Bloomberg. Eu tive que aprender na marra, né? Aquele negócio, aperta 2 vezes o ESC, abre a caixinha de perguntas, você marca com o cara da Bloomberg para ele vir no escritório e te ensinar a usar a plataforma, essa coisa toda, né? Então, tecnicamente, eu tomei a decisão certa, né? Mas talvez do ponto de vista de placa, né, e da onde as pessoas, melhores pessoas do mercado trabalhariam, eu talvez teria tomado, né, uma outra decisão. Eu não olhei aqui quem eram as pessoas. Quem era o senior management? Eu olhei carreira, talvez grana um pouco. Grana e destaque. Mas eu não olhei quem estava responsável pela execução do banco no Brasil. Então eu cometi um erro, né? Então, mas isso foi super importante para eu aprender, né? Então agora toda vez que alguém fala comigo de movimentar, mudar de carreira, mudar de setor, mudar de empresa, vale a pena. Quem é que está por trás dessa empresa? Conselho, senior management, middle management. Eu olho isso toda vez. Sabe que é muito legal isso que você falou, porque no mercado financeiro, a galera que faz execução de ordens e tal, eles usam um algoritmo que chama Implementation Shortfall, né? O que é a lógica dele, né? Você teve aqui a ordem que você deu. Mas o que teria sido a ordem perfeita? O que teria sido o estado da arte em termos de ordem? Compara uma com a outra. Então você vai descobrir que tem ordem que você deu muito grande, então você perdeu um pouco de preço porque você desovou tudo de uma vez. Ou teve ordem que demorou para chegar lá no pregão, então já chegou com o preço meio cagado. Teve algumas que você pagou muita corretagem. Então você compara o estado da arte com a tua ordem. Na vida seria ótimo se a gente conseguisse fazer isso, né? Pô, você tomou a decisão de ir para o banco B. Alguém deveria traquear o banco A para você conseguir dizer, porra, talvez o banco B não foi, não. Eu tô aqui pensando que eu fiz uma puta burrice. Talvez o banco A teria sido pior, mas a vida, ao mesmo tempo que tem essa beleza, também tem essa maldição. A gente não traqueia caminhos, né? Eu escolhi para o B, mas eu não fiquei olhando se o A teria sido melhor e tal. Ele agora fica na nossa imaginação, a gente vai dormir com ele pensando que o A seria melhor ou pior. Mas o que a gente tem, e isso é bom, são os aprendizados. Então, eu só entro em um caminho, eu não vejo o outro. Mas esse que eu entrei, eu consigo aprender com ele, né, cara? Super legal isso. E também não dá pra gente prever se eu tivesse ido pro A, né? Se eu estaria aqui sentado hoje com vocês contando uma segunda parte da minha carreira que tá super interessante, né? Pode ser que eu tivesse ido pro A e tivesse feito uma super carreira lá. E tá lá até hoje. E estaria lá até hoje, né? Mas talvez eu não teria movimentado e feito as movimentações estratégicas e positivas que eu fiz para estar aqui hoje, trabalhando numa super empresa que está realmente causando uma disrupção no mercado de logísticas, eliminando ineficiências, né? De um mercado super pulverizado e um mercado super tough no Brasil e na América Latina, né? Talvez eu não estaria aqui hoje. E o legal, para quem não conhece, a Frete.com não é uma empresa de caminhoneiros, nada contra, mas não é uma empresa que está focada só no transporte propriamente dito, né? Ela é meio que um elo entre o cliente final que precisa do transporte e ou o caminhoneiro, ou o trem, ou o que for, né? O propósito da Frete.com, ela nasce como um marketplace, né? Uma plataforma que tem como objetivo eliminar a ineficiência no mercado de trucking no Brasil, né? Para você ter uma ideia, 65% dos trajetos feitos pelos caminhões, né? Esses caminhões estão rodando vazio. Para você ter uma ideia. Gastando gasolina, pneu, Gastando gasolina, pneu, pedágio, hospedagem, né? Muitas vezes esses caminhoneiros, eles saem do ponto A para buscar uma carga no ponto B e descobrem que a carga é falsa. Aí volta vazio. Ou que alguém ou que alguém chegou antes e pegou a carga, né? Então você imagina a ineficiência que tem isso e o custo que isso tem. Então a plataforma ela nasce para conectar
embarcadores, com caminhoneiros e transportadoras, né? Mas muito mais do que isso, não é simplesmente uma conexão, né? A ideia da Frete.com é estar presente em todos os elos dessa cadeia, em todos os elos desse ecossistema de transporte. O desembaraço aduaneiro, tudo. Emissão de documentação, né? Adiantamento de recebíveis, né? Vale pedágio, vale gasolina. Fazer tudo. Prestar todos os serviços que estão dentro desse ecossistema do transporte, né? Sempre falando de full truckload long haul, né? Então a carga completa, né? A ideia não é fazer carga fracionada, né? E trajetos longos. Então aquele famoso last mile, sabe quando você compra um negócio no Mercado Livre ou no Magazine Luiza e entregam na sua casa? Uhum. Esse não é o propósito da Frete.com, né? E você vê que é super interessante, né? Porque uma tese que nasce para eliminar uma ineficiência, ela acaba criando uma outra eficiência super importante, né? Então, se você está reduzindo tempo de vezes que um caminhoneiro está viajando vazio, você está reduzindo a emissão de gás. Então, ano passado, a gente conseguiu efetivamente reduzir a emissão de CO2 mais do que o Uruguai produz em um ano. Só eliminando essa ineficiência do caminhoneiro ficar viajando vazio. Investimento, a gente estava falando um pouco aí sobre guerra da Rússia, sobre o quanto vai custar politicamente para eles e tal, mas acho que o dinheiro realmente, hoje, ele vai orientado para ESG, para investimentos socialmente responsáveis, e buscando retorno e tal, mas a rota do dinheiro hoje é uma rota do sustentável, né? É muito louco. E eu ia te perguntar um negócio mais trazendo para o lado de perfil. Você a gente já entrevistou aqui um monte de gente e tal, porra, sei lá quantas pessoas eu já falei aqui e tal. Tem pessoas aqui que são mais engraçado, fanfarrão, tem pessoas aqui que são mais analítico, centrado. O Marcão, eu já conheço o Marcão e tal, já dei aula pro Marcão e tal, sem mostrar, caguetar a minha idade. Mas o Marcão é um cara mais para analítico, centrado, tal, né? Isso é uma condição necessária para o cara ir pro M&A e pro RI? Ou você diria, não, lá tem espaço para todo mundo? Quem é o cara que se daria bem sentado na tua cadeira como perfil psicológico? Eu acho que a resposta aqui tem duas partes, né? Eu acho que a primeira parte é quando você faz a transição da sua vida acadêmica, né? De escola, depois de faculdade, né? Para uma vida profissional, né? A transição é assim, você deixa de ser o Marcão da faculdade tal, do colégio tal, e você passa a ser o Marcão do Santander. Né? O Marcão hoje da Frete.com. Você ganha um sobrenome, né? Você ganha um sobrenome. O seu sobrenome é o sobrenome da sua empresa, da empresa que você trabalha. Né? Então, eu pessoalmente, eu me sinto como se eu estivesse representando a companhia até a hora que eu durmo. Né? Então, eu vejo muito que esse é um tipo de perfil que é muito necessário para algumas funções. Eu acho que para a função de M&A, o trabalho analítico, né, e a própria função de dia a dia de M&A, ela requer uma carga maior do profissional, né? E o profissional o profissional não vai fazer isso bem se ele está lá, mas ele não está lá. Né? Então você tem que estar lá, né? Espiritualmente, fisicamente e espiritualmente. Né? E aí quando você, inclusive, acumula, né, essa parte de relações com investidores, você está o tempo inteiro conversando com o investidor. Né? Você vai encontrar um amigo no bar e esse amigo ele trabalha num fundo de public equity super importante. Então você não pode transparecer para ele, tá certo, uma notícia ruim, uma informação ruim, ou falar mal, né, ou ficar bêbado e ficar caído na sarjeta, né, tá certo? Então eu acho que você está sempre representando a companhia que você trabalha, né? Eu sempre tive essa preocupação, né? E eu vou contar uma experiência pessoal e como isso demorou para entrar na minha cabeça, né? Eu estudei num colégio aqui em São Paulo, um colégio bilíngue, né? E esse colégio ele exigia da gente que a gente usasse gravata, né? Paletó e gravata, né? Poxa, a gente moleque, depois adolescente, né? A gravata vivia, né, aqui para baixo, a camisa vivia para fora da calça, tá certo? O sapato estava sempre arregaçado, né? E essa coisa toda. E os professores, a diretoria, pô, arruma a gravata.
põe a camisa para dentro, né? Pede o sapato novo pro seu pai, porque esse sapato tá sem condição, né? Essa coisa toda, e a gente pensava, puta, mas que saco, cara, tá certo? Até quando a gente encontrava os professores fora do colégio, eles enchiam o nosso saco com esse negócio, né? E a gente pensava, puta, mas que saco, nem no colégio eu não tô mais, né? Eles ficam aqui falando, pô, arruma a camisa, arruma a gravata, né? E quando eu fiz a transição da minha vida acadêmica para minha vida profissional, eu percebi que você tá com o uniforme daquele colégio. Então você está representando o colégio, né? Então, se aquele colégio exige um perfil de aluno, você tem que corresponder àquele perfil. Quando você vai para uma empresa, a empresa tem um perfil de profissional que ela quer ter, né? Acho pouco provável, né, que uma companhia iria endossar, e a gente aprende isso no CFA, você sabe muito bem na parte de ética, né, que não tem como você separar as suas condutas da vida pessoal da conduta que você tem na vida profissional. Não tem essa chave de liga e desliga. Agora eu estou saindo da empresa, são 7, 8 horas da noite, estou saindo da empresa, vou virar um louco até às 6 horas da manhã e depois eu viro a outra chavinha e viro um cara super centrado, né? Não tem como você fazer essa distinção, né? Então aquilo que você é no seu dia a dia, as atitudes que você tem no dia a dia, são certamente as atitudes que você vai ter também dentro da companhia, né? Isso é uma coisa que eu levo a ferro e fogo todo dia. E o que você acha sobre as pessoas que você já trabalhou, ou mesmo você, assim, você mudou em relação ao cara que formou na faculdade até ser hoje? Mas assim, nesse negócio de ser mais despojado, comunicativo, analítico e tal, o que você diria que é o perfil de um cara que vai para o M&A e para a RI? Eu acho que tem duas coisas. Eu acho que a primeira coisa é a resiliência que você tem que ter, né? Então, acho que a mesma resiliência que você tem que ter na faculdade, você tem que carregar isso, né? A faculdade, ela não é um fim, ela é um meio, né? E para se formar tem que ter resiliência. Eu sei disso porque peguei um monte de DP. Não era um anjo na faculdade. E até quando você pega DP, você tem que ter resiliência para passar na DP, né? Eu fazia DP de férias. Então, você imagina. Imagina que loucura. Que loucura, você perder as suas férias, fazer uma DP. Bom, bem feito, né? Não estudou durante o ano, vai ter que estudar nas férias. Resiliência, né? Então, eu acho que a função de M&A, ela tem muito de um profissional que precisa ser resiliente. Sabe que até tem um paralelo disso? Um dos principais áreas do mercado financeiro que buscam CFA é M&A. Isso não é de hoje e tal. E não deve ser só pelo conhecimento técnico, deve ser por causa da resiliência, porque CFA, quando você termina o processo inteiro e você olha para trás, você fala, eu aprendi mais do que finanças. Eu aprendi alguns valores sobre mim mesmo, foco, resiliência e tal, porque várias pessoas que terminam o CFA não passaram de primeira, né? Não contam por aí, mas, pô, a pessoa que foi até o fim, ela mostrou para ela mesma que ela tem esse valor, que ela tem isso dentro dela, né? O CFA é uma super prova de fogo, né? Esses dias, inclusive, eu vi no LinkedIn uma pessoa que trabalhou comigo num banco e ela trabalhava em Nova York e ela passou no CFA, finalmente, né? Nos 3 níveis do CFA. E ela postou uma foto com todos os livros que ela usou para estudar para o CFA. Ela estudou 7 anos para passar nos 3 níveis. O cara que faz em 3 anos, resolveu. Ela estudou 7 anos e ela conseguiu passar, né? Essa é uma profissional com resiliência, né? Esse é o profissional que se daria muito bem em M&A, porque imagina que frustrante você ter que analisar 200 companhias para fechar 15 aquisições. Não, cara, eu lembro. Não, e a gente passava sábado e domingo fazendo apresentação. Eu lembro de mandar PPT pro meu chefe de coisa que eu tinha feito no fim de semana, dado um puta trabalho. Aí o cara me mandava assim, obrigado pelo seu trabalho, mas esse deal foi cancelado. Mano, tipo, você falava, bicho... Muito comum. Muito comum. Fora que né, mesmo depois da vida de banking, né, passando pro lado corporate da mesa e fazendo M&A dentro de empresa, né, você trabalha, às vezes, meses e vai apresentar para o conselho aquela tese, aquele M&A, buscando uma aprovação do conselho de administração e o conselho entende que não, né, que aquele M&A não é do melhor interesse da companhia, né, e às vezes você fala, meu, mas não é possível. Como que não? Eu trabalhei só eu tô vendo. Só eu tô vendo e só eu tô vendo isso, né? E às vezes o conselho não aprova. E o que você pode fazer? O conselho é a instância máxima dentro da companhia. O conselho não aprovou, você vai ficar frustrado, mas você tem que ter a resiliência para pôr isso de lado. Qual que é o próximo deal que a gente vai apresentar? E ir atrás do próximo deal. Verdade. Né? Então acho que resiliência é a principal característica que um profissional de M&A tem que ter. Verdade. A vida é uma luta de boxe, gente. Você não ganha se você dá soco forte, é se você não cai.
toma o soco, mas fica em pé. Não cai. Acho que é meio isso. E esse lance de ser analítico contra ser, digamos, expansivo, comunicativo e tal, tem um trade-off bom entre as duas coisas? Eu acho que tem, né? Você precisa ser, na minha opinião, também você precisa ser comunicativo para ser um bom profissional de M&A, né? São muitos moving parts, né? E se você não tem bons relacionamentos interpessoais, você não consegue conectar todos esses elos dentro de um processo de M&A, né? O processo de M&A ele não é um processo frio, com começo, meio e fim, né? Você tem um monte de elo aqui no meio que você precisa conectar. Então você precisa saber conectar os interesses da companhia com os interesses dos vendedores, né? Com o que os advogados e auditores vão olhar durante a diligência, como que isso se traduz dentro de um SPA, que é o contrato de compra e venda de cotas ou de ações, né? Como que esse SPA vai conversar com o que a companhia e o vendedor querem. Se você não é um cara comunicativo e não entende, não estudou aquilo que você está fazendo, você não vai conseguir traduzir tudo aquilo em um contrato, né? Então, existem bons profissionais de M&A que são muito, muito analíticos, né? Mas eles vão ficar meio que restrito àquele trabalho, né? De planilha e de apresentação, né? O que tem muito valor, né? Mas se você quer ter uma atuação mais holística dentro de todo o processo de M&A e fazer aquela parte que é super intelectual e super difícil, que é a negociação, é a apresentação para o conselho, etc., você tem que ser expansivo, você tem que ser uma pessoa que comunica bem, né? Então, acho que comunicação também é uma característica fundamental para um profissional de M&A. E acho que se puder acrescentar mais um ingrediente nessa receita aí, eu colocaria a capacidade de ser mais multitarefa do que single task. O single task, a gente acha também, o cara de M&A é o cara single task, que vai ficar fazendo um modelo ali no Excel, vai varar a madrugada e tal. Mas é a capacidade de linkar esse modelo com uma coisa que ele viu no jornal ali sobre a macroeconomia, e ele já sabe que tem outro concorrente que vai fazer um movimento. Essa capacidade de olhar as coisas, olhar a floresta inteira, também dá uma capacidade muito boa para ele, né? Hoje quando você olha, eu tento ser super simplista em algumas análises, né? Hoje quando você compara empresas que têm equipes de M&A, né? Existem dois tipos de equipes. Existe aquela equipe de M&A completa, né? Que faz a originação, a execução e o pós-deal, para entregar isso para a equipe de integração, né? E existe aquelas equipes de M&A que são segmentadas, né? Então você tem um ou dois caras no M&A, aí você tem um cara que está lá no planejamento financeiro fazendo modelo. Aí você tem mais um outro cara, que é do jurídico, que vai olhar lá na frente o contrato final. Perde-se informação aqui nessa ponte, né? Você não está conectando nada aqui no meio, né? O cara que está lá no planejamento financeiro, ele está te ajudando com o modelo, mas ele também está pensando no CAPEX, está pensando nas projeções dos principais KPIs da companhia. A pessoa que está lá no jurídico e vai olhar o contrato só lá na frente, né? Ela não vai conectar a diligência com tudo aquilo que está ali, não vai conseguir conectar o racional estratégico daquela aquisição com aquele contrato, e muitas vezes ela pode até estragar uma transação. Porque o advogado sabe como é que é, né? O advogado vai olhar lá na frente, o advogado precisa pôr caneta nos documentos, né? Então, às vezes, você está nos finalmente de uma transação super complexa, você manda o seu advogado interno, ele volta com aquele SPA sangrando, né? Ah, meu Deus, voltei 6 meses aqui na negociação, né? Então, acho que as equipes de M&A bem-sucedidas são as equipes integradas, né, que fazem começo, meio e fim, né, dentro de uma célula só, né? Então, sem dúvida, isso é fundamental. Eu queria, primeiro de tudo, né, te agradecer por ter vindo aqui com a gente, participado, dado a sua contribuição. Acho que você tem um desafio enorme pela frente e vai ser remunerado por isso. Não só tua grana, tô dizendo, gerar valor para a sociedade é o que a gente acaba fazendo, né? Você para pensar, você fala, pô, eu vou ter dinheiro para mandar meus filhos para a escola um dia e tal, eu não vou passar fome, provavelmente. Agora, o que mais que eu quero fazer da minha vida, né? Pô, gerar valor, botar as coisas numa rota de eficiência e tal, isso acho que você está fazendo, cara, e tá de parabéns. E eu queria te pedir para deixar uma mensagem para a gente, para os nossos ouvintes. Se você pudesse encontrar hoje com o Marcão lá, recém-saído da faculdade, o que você falaria para ele? Cara, fica esperto com isso. Pequenas cascas de banana que tem aqui na estrada, cuidado para você não cair nessas coisas. O que o Marcão de hoje diria pro Marcão de lá de trás? Eu acho que eu diria,
encontre bons mentores e respeitem esses mentores. E seja honesto com esses mentores. Não adianta você ter um bom mentor e contar metade da história para ele, porque ele não vai conseguir te orientar bem. Né? Esse é o primeiro ponto, é fundamental. Né? E estude a companhia que você vai trabalhar. Estude o conselho, estude o senior management, estude o middle management. Essas 3 peças é o que vai fazer a companhia ter uma execução incrível e é o que vai fazer a sua carreira. Ninguém quer trabalhar numa companhia que tem uma execução medíocre, porque ele vai ficar com, vai ser o fulano que trabalha naquela empresa que não deu certo, ou o ciclano que estava naquela companhia que o presidente foi preso. Né? E a gente nunca pode esquecer, você quando faz essa transição, não se esqueça, você não é mais o Rafa da faculdade tal, ou da escola tal, ou o Rafa do futebol. Né? Você é o Rafa da empresa que você trabalha. Né? E você tem que respeitar esse novo brand que você tem. Nós temos essas 3 mensagens que eu passaria para o Marco do passado. E para você que continua assistindo e ouvindo a gente, nós continuamos aí nas principais plataformas de áudio, de streaming aí da internet. Estamos no YouTube também. Espero que apareça mais um Marcão do que eu nesse papo de hoje. Continue seguindo a gente, que o nosso objetivo é colocar você na carreira certa dentro do mercado financeiro. Um abraço, pessoal. Até a próxima.